E se eu te dissesse que em 1947, o próprio exército dos Estados Unidos anunciou publicamente que havia recuperado um disco voador? Parece loucura, né? Horas depois, as autoridades voltam atrás e se retratam, dizendo que tudo não passava de um balão meteorológico. Mas será mesmo? O que realmente caiu em Roswell? Por que essa história nunca foi totalmente encerrada? Dimensão Nostálgica na área, eu sou o Marlon e hoje vamos relembrar sobre um dos casos ufológicos mais famosos dos Estados Unidos. Roswell, Novo México, uma cidade pequena, cercada por deserto, vento forte e silêncio. Até que em julho de 1947, um fazendeiro chamado Mac Breville encontra destroços espalhados por seu terreno. Não era um metal comum, não era madeira, os pedaços eram leves, resistentes e extremamente flexíveis. Intrigado e sem saber do que se tratava, Mac levou parte dos destroços ao xerife local. O xerife, sem conhecimento sobre os destroços e achando muito estranho aquilo, pediu ajuda ao exército local, a base aérea de Roswell, uma das maiores e mais importantes bases aéreas dos Estados Unidos na época, que enviou o oficial de inteligência chamado Jesse Marcel para investigar o rancho de Breville. No dia seguinte, o jornal local Roswell Daily Record publicou uma matéria que trazia o comunicado oficial do governo, afirmando que recuperaram destroços de um disco voador. A manchete dizia, abre aspas, Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell. O objeto voador pousou em um rancho perto de Roswell em algum momento da semana passada. Sem acesso a telefone, o fazendeiro guardou o disco até conseguir entrar em contato com o escritório do xerife, que, por sua vez, notificou o Major Jesse A. Marcel, do escritório de inteligência do 509º Grupo de Bombardeio. A ação imediata foi tomada e o disco foi recolhido na casa do fazendeiro. Bom, após a publicação, o mais estranho é que no dia seguinte, o então jornal Roswell Daily Record publicou uma nova matéria sobre o caso, alternando totalmente a versão dos fatos e desmentindo a matéria anterior. Segundo o jornal, os destroços encontrados não passavam de pedaços de um balão meteorológico e nada mais, afirmando que tudo não passava de um engano. Muito estranho, não? Até os jornalistas da época também estranharam essa mudança tão rápida. Por que anunciar algo tão grave sem ter certeza? E por que recuar tão rápido? Bom, anos se passaram e durante décadas o caso ficou meio esquecido. Sem provas concretas ou relatos verídicos, não tinha muito o que fazer. Até que nos anos 70 e 80, ex-militares, moradores e até pessoas ligadas à base começaram a revelar informações impressionantes. E os relatos eram assustadoramente parecidos. Por exemplo, segundo Jesse Marcel, o oficial de inteligência que esteve à frente da apuração na época, a explicação do balão meteorológico era apenas uma fachada para encobrir a verdadeira história. Ele também afirmou que as fotos que apareceram na matéria desmentindo os fatos iniciais eram fotos encenadas, com pedaços de balões meteorológicos para fazer as pessoas acreditarem que, de fato, não era nenhum disco voador. Inclusive, ele afirmou que um dos materiais encontrados na época tinham propriedades muito estranhas e peculiares. Ao ser amassado com as mãos e solto, o material retornava à sua forma original automaticamente. Jesse também afirmou que diversas pessoas envolvidas na recuperação dos destroços também acreditavam ser uma nave alienígena. E assim, vários outros relatos de militares que trabalharam no caso alegam que sim, era uma nave extraterrestre. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Bom, assim como na maioria desses casos, mais uma vez o governo não deu mais nenhuma explicação ou declaração. E seguiu afirmando, mesmo com todos os depoimentos, que tudo não passava de um engano e que, de fato, era apenas um balão meteorológico.
Anos depois, em 1994, o governo divulgou um primeiro relatório sobre o caso. E em 1997, o segundo relatório, ambos trazendo a mesma versão dos fatos e reafirmando a mesma conclusão da época. A conclusão do caso foi explicado que o balão fazia parte de um projeto secreto do governo na época, conhecido como Projeto Mogul. O objetivo do projeto era monitorar atividades nucleares soviéticas, o que justificaria o sigilo e a confusão gerada na época. A parte mais polêmica do caso Roswell envolve os supostos corpos. Alguns relatos falam de seres pequenos, cabeças grandes e olhos escuros. Outros dizem que pareciam humanos, mas não eram. Ufólogos que estudaram o caso e continuam a investigar sobre o assunto até hoje afirmam que o governo escondeu em uma das suas bases militares da época pedaços da nave e corpos de aliens encontrados, juntamente com os destroços. O governo nega completamente essa parte da história. Diz que nunca houve corpos, nem seres, nem nada parecido. Mas documentos liberados anos depois mostram inconsistências, datas que não batem, relatórios contraditórios, e isso alimenta ainda mais a desconfiança. Hoje, Roswell não é um caso antigo, virou um símbolo da cidade e um ponto turístico. Museus, festivais, placas, lojas, tudo gira em torno dos alienígenas. Mas o mais curioso é que, depois de tantas explicações oficiais, o caso nunca foi totalmente encerrado. Se tudo foi apenas um erro de análise desses destroços, por que o governo precisou de décadas para explicar o ocorrido? Será que o Roswell foi apenas um acidente ou o primeiro contato alienígena que a humanidade tentou esquecer? Bom, gente, na minha opinião, o universo é muito grande, né? É muito grande e assim, não tem como a gente afirmar que não existe outro tipo de vida além da nossa lá fora. Eu acho que sim, tá? O que aconteceu em Roswell naquele dia é muito estranho. Deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas enfim, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários as suas teorias. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando tiver mais vídeos como esse aqui. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau!